Se você morresse hoje, onde acha que passaria a eternidade? Essa é a pergunta que poucos têm coragem de fazer, mas que define todo o sentido da sua existência. A brevidade da vida não perdoa ninguém. Em um piscar de olhos, tudo o que você conhece pode acabar. E então, você estará diante do trono de Deus, prestando contas da sua alma. Hebreus 9:27 declara: "E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Não haverá segunda chance. Não haverá desculpas. Não haverá tempo para arrependimentos tardios. Ou você estará coberto pelo sangue de Cristo, ou será lançado para longe dele, para a condenação eterna. A vida é um sopro, e o inferno é uma realidade que não pode ser ignorada. Hoje, Deus te dá mais uma oportunidade. Você vai desprezar este chamado? Ou vai despertar antes que seja tarde demais? A cada batida do seu coração, você está mais perto da eternidade. Mas o que poucos percebem é que não existe neutralidade nesse caminho. Ou você está se aproximando de Deus, ou está se afastando dele. A brevidade da vida não nos dá espaço para indecisões. Em Lucas 13:24, Jesus nos alerta: "Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão." Muitos imaginam que basta viver uma vida boa para garantir um lugar no céu, mas a palavra é clara. A salvação é para aqueles que se arrependem verdadeiramente e seguem a Cristo. Sem esse novo nascimento, a eternidade se torna um tormento certo. Não podemos brincar com a nossa alma. Não podemos deixar para amanhã o que Deus está nos chamando para resolver hoje. Você já entregou totalmente sua vida a Cristo? Ou ainda, está adiando a decisão mais importante da sua existência? Se esta mensagem já está tocando seu coração, eu te convido. Escreva nos comentários agora mesmo: "Eu escolho a vida eterna." Declare isso não apenas como palavras, mas como um passo de fé. Uma atitude que pode marcar sua história para sempre. Não é apenas uma interação, é uma semente plantada no reino. A eternidade depende de escolhas feitas enquanto ainda respiramos. Quantas pessoas hoje caminham com passos lentos rumo ao abismo, sem nem se dar conta de que estão condenadas? Quantos deixam para depois, confiando em uma ilusão de tempo que não possuem? Cada dia vivido longe de Deus é um dia mais perto da condenação. Não se iluda. Sem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todo homem está perdido. É urgente reconhecer isso. É urgente se humilhar diante de Deus. O arrependimento não é vergonha, é salvação. Deus ainda está de braços abertos, mas até quando você terá essa oportunidade? A porta da graça ainda está aberta, mas ela não permanecerá assim para sempre. Havia um homem que conhecia as Escrituras, conhecia as promessas de Deus e conhecia também o perigo de rejeitar a salvação. Seu nome? Judas Iscariotes. Um discípulo, um seguidor de Jesus, alguém que caminhou ao lado da verdade encarnada. Mas mesmo estando tão perto da vida eterna, Judas escolheu a perdição. Ele trocou o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Ele trocou a eternidade com o Pai por um instante de ganância e traição. A história de Judas é o exemplo mais claro de que estar próximo da verdade não é o mesmo que ser transformado por ela. Muitos hoje estão perto da igreja, perto da Bíblia, perto das pregações, mas longe de Cristo. Judas teve todas as oportunidades. Ele ouviu os ensinamentos mais profundos da boca do próprio Senhor. Ele viu milagres com os próprios olhos. Ele participou do ministério que mudaria o mundo. E ainda assim, perdeu a salvação. O que levou Judas à perdição? Foi o amor ao dinheiro? Foi o orgulho? Foi a incapacidade de se render totalmente ao senhorio de Cristo? Talvez tenha sido tudo isso junto. Mas o que mais pesa nessa história é que Judas não se arrependeu verdadeiramente. A Bíblia diz que ele, arrependido, devolveu as moedas,
mas seu arrependimento foi apenas um remorso humano, não um quebrantamento diante de Deus. E sem verdadeiro arrependimento, não há perdão. Sem perdão, não há salvação. Judas escolheu o caminho da condenação. Ele mesmo encerrou sua vida em desespero, mas seu fim eterno já estava selado pela sua rejeição ao Salvador. E você? Tem certeza de que sua vida está firmada em Cristo e não apenas próxima dele? Você tem vivido um cristianismo verdadeiro ou apenas uma aparência de fé? Judas caminhou com Jesus, mas nunca se rendeu de fato. Isso é um alerta para todos nós. Não basta frequentar, não basta conhecer, não basta admirar Jesus à distância. É preciso nascer de novo. É preciso entregar a alma, o coração, os sonhos, tudo a Ele. A brevidade da vida torna essa decisão ainda mais urgente. E como você tem respondido ao chamado do Senhor? O inferno é real. Não é uma metáfora. Não é uma figura de linguagem. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque ele sabia que a condenação eterna é um destino terrível demais para ser ignorado. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 13:50. Fogo que nunca se apaga. Marcos 9:43. E trevas exteriores. Mateus 25:30. Essas imagens não são simbólicas para nos assustar. Elas são uma descrição fiel da separação definitiva entre o homem e Deus. No inferno não há paz, não há consolo, não há esperança. Existe apenas dor, angústia, remorso e o mais profundo sentimento de abandono que uma alma pode experimentar. E o que torna essa condenação ainda mais terrível é que ela é eterna. Não há tempo que possa apagar o sofrimento. Não há segunda oportunidade depois da morte. É um abismo sem retorno. Muitos acreditam que o inferno é reservado apenas para os piores pecadores. Mas a Bíblia é clara. Todos os que rejeitam a oferta da salvação em Jesus Cristo estarão lá. Não se trata de ter cometido pecados graves ou leves. Trata-se de ter permanecido no pecado sem arrependimento, sem submissão a Cristo. A condenação eterna é o resultado direto da escolha consciente de viver afastado de Deus. Cada vez que ignoramos o chamado do Espírito Santo, cada vez que endurecemos o coração diante da palavra, damos mais um passo em direção ao abismo. A brevidade da vida torna esse risco ainda mais urgente, porque a qualquer momento podemos ser chamados à eternidade, prontos ou não. Pense por um instante, o que pode ser mais terrível do que estar diante de Deus e ouvir as palavras que Jesus disse que alguns ouvirão. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Essa não é uma ameaça, é uma advertência de amor. Deus, em sua misericórdia, nos alerta hoje, enquanto ainda há tempo. E você? Vai continuar caminhando despreocupadamente, como se tivesse todo o tempo do mundo? Ou vai reconhecer que hoje é o dia aceitável para se reconciliar com o Senhor? Mas talvez você se pergunte, se Deus é amor, por que Ele permitiria que alguém fosse para o inferno? Essa é a pergunta que muitos fazem, mas a resposta está na justiça de Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele nos oferece a salvação gratuitamente através do sacrifício de Jesus Cristo. Porém, esse mesmo amor não anula sua santidade e sua justiça. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Deus não força ninguém a obedecer. A escolha é nossa. Em João 3,36 está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ignorar o chamado de Deus, rejeitar seu Filho, é optar voluntariamente por permanecer debaixo da condenação. E ele, sendo justo, respeita essa decisão. A condenação eterna não é um castigo arbitrário. É a consequência natural de uma vida separada da fonte da vida. Quem rejeita a luz, escolhe as trevas. Quem rejeita a verdade, abraça a mentira.
Quem rejeita a graça, escolhe o juízo. É uma troca terrível, e muitos estão fazendo essa escolha todos os dias sem sequer perceber. Cada pequena decisão que nos afasta de Deus, cada desculpa para adiar o arrependimento, cada apego ao pecado é um passo consciente rumo à condenação. E quando a vida chega ao fim, o destino já está selado. Não haverá mais negociações, não haverá mais acordos, não haverá mais tempo. A eternidade se inicia no instante da morte, e a escolha feita em vida se torna definitiva. A pergunta que ecoa agora é: que escolha você tem feito? Cada palavra que você ouve agora é uma expressão da misericórdia de Deus te chamando de volta. A brevidade da vida não permite procrastinação espiritual. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Ainda há esperança, ainda há salvação. Mas a decisão precisa ser tomada enquanto há vida, enquanto há ainda a graça disponível. A brevidade da vida é uma das maiores provas da urgência do arrependimento. Olhamos ao nosso redor e vemos pessoas partindo repentinamente. Acidentes, doenças inesperadas, tragédias que mudam destinos em segundos. A morte é certa, mas seu momento é desconhecido. E essa incerteza é, em si, um chamado para que ninguém adie a decisão pela salvação. Tiago 4:14 nos adverte: Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Esta é a verdade dura que tantos ignoram. Estamos de passagem, e nossa eternidade está sendo definida agora, pelas escolhas que fazemos enquanto respiramos. Não existe neutralidade espiritual. Não existe meio-termo entre céu e inferno. Ou pertencemos a Cristo, ou permanecemos em condenação. Essa é a seriedade do Evangelho. Essa é a urgência que o Espírito Santo quer gravar em nossos corações hoje. Muitos vivem como se houvesse tempo de sobra, como se pudessem decidir mais tarde, quem sabe em uma velhice tranquila. Mas quem garante que o amanhã virá? A eternidade está a um passo. A porta da graça está aberta agora, mas um dia ela se fechará. E nesse dia, todo orgulho, toda rebeldia, toda indecisão será lembrada diante do trono de Deus. Reflita comigo. Que loucura é trocar a glória eterna por prazeres momentâneos? Que insensatez é arriscar a alma por distrações passageiras? Jesus oferece vida abundante, perdão completo, reconciliação com o Pai. O inferno oferece desespero eterno, separação irreversível e dor que jamais terá fim. A escolha parece óbvia, mas o pecado cega, o orgulho endurece e o tempo passa sem misericórdia. Hoje, mais uma vez, Deus estende sua mão. Hoje, mais uma vez, Ele chama pelo seu nome. Hoje, mais uma vez, a salvação está disponível. A decisão é sua. E o tempo é agora. Pode parecer que os dias são longos, que os anos se estendem sem pressa. Mas quando menos se espera, eles se vão. O tempo é traiçoeiro. Enquanto acreditamos ter controle sobre ele, estamos, na verdade, sendo consumidos por ele. E quando a vida terminar, seja hoje, seja amanhã, o que virá depois? Essa pergunta ecoa na eternidade e ninguém poderá escapar dela. A vida é um sopro, e você está pronto para o que vem depois. Se a sua resposta não é um sim absoluto, é sinal de que algo precisa mudar agora. Cada respiração que Deus permite é um convite de amor para o arrependimento. Uma oportunidade de se reconciliar antes que a eternidade bata à porta sem aviso. A palavra de Deus é firme. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Mas se ele ainda pode ser encontrado, isso significa que haverá um momento em que não poderá mais. Quantos estão brincando com a própria alma, como se tivessem controle sobre o dia de amanhã?
Quantos vivem anestesiados pelas ilusões do mundo, ignorando que estão a um passo do juízo eterno? Essa geração precisa despertar. Você precisa despertar. Cada segundo de indiferença espiritual é um avanço em direção ao abismo. Por isso, não trate esta mensagem como apenas mais um vídeo. Não a ouça com leveza. Ouça com temor. Ouça com urgência. Deus está chamando você hoje. A salvação não é para amanhã. A decisão não é para mais tarde. É para agora. Não espere que a vida te surpreenda. Não espere pelo sofrimento para buscar a Deus. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Cada instante adiado pode ser uma eternidade perdida. Jesus contou uma história que deveria estremecer qualquer coração atento. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, vivendo cada dia em prazeres e banquetes. Aos seus portões, um mendigo chamado Lázaro se encontrava coberto de feridas, desejando apenas as migalhas que caíam da mesa luxuosa. Enquanto um desfrutava dos excessos, o outro padecia na miséria absoluta. A diferença entre eles parecia grande aos olhos humanos, mas diante da eternidade, as posições seriam completamente invertidas. Chegou o dia inevitável. Ambos morreram. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de descanso e consolo reservado aos justos. O rico, por sua vez, abriu os olhos em tormentos no Hades, consumido pelas chamas e pela sede insuportável. De longe, viu Lázaro confortado e, em desespero, clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Aquele que um dia ignorou a dor do próximo, agora implorava por alívio, e sequer uma gota lhe seria concedida. Abraão respondeu com firmeza. O rico havia recebido seus bens durante a vida, enquanto Lázaro suportara males. Agora, a justiça se manifestava. Consolo para um, tormento para o outro. E, além disso, entre eles, um abismo intransponível fora estabelecido. Não havia como atravessar. Não havia como reverter o destino. Desesperado, o rico pediu que alguém fosse enviado para alertar seus irmãos, para que não compartilhassem do mesmo fim. Mas ouviu de Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. A palavra de Deus era suficiente. Quem rejeitas a verdade agora, também rejeitaria mesmo que alguém ressuscitasse para avisá-los. Essa história não é apenas um relato antigo. Ela é um grito de alerta para todos que acham que podem adiar decisões eternas. Enquanto a vida oferece oportunidades de arrependimento, muitos se banqueteiam em vaidades, alheios ao que realmente importa. Mas o tempo da misericórdia tem um fim. A eternidade é real, e ela é definida pelas escolhas feitas enquanto ainda há fôlego. Depois, não há mais volta. Cada detalhe da história que Jesus contou sobre o rico e Lázaro é um convite urgente à reflexão. Não basta sentir compaixão momentânea ou uma leve comoção. É preciso entender que a vida é uma janela curta, onde cada escolha ecoa na eternidade. A brevidade dos dias é uma realidade ignorada por muitos que vivem como se a morte fosse algo improvável. Mas a verdade é inegável. A vida é um sopro. E você está pronto para o que vem depois? A urgência do arrependimento não é apenas um conselho. É uma necessidade vital para quem deseja escapar da condenação que aguarda os que vivem para si mesmos. A palavra de Deus é categórica. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A vida cristã não é uma religião de conforto, mas uma chamada à renúncia, à entrega total, ao novo nascimento que transforma tudo de dentro para fora. Aqueles que vivem agarrados aos prazeres deste mundo correm o risco de serem surpreendidos pela eternidade sem preparação. E não haverá argumentos no dia do juízo, não haverá justificativas, apenas a constatação de que a oportunidade foi negligenciada enquanto havia tempo.
Agora é a hora de olhar para dentro e fazer uma avaliação honesta. Sua vida reflete o senhorio de Cristo ou a independência do mundo? A fé que você professa é viva ou é apenas um ritual sem poder? Não se engane. O Senhor conhece os que são seus. A salvação não é alcançada por boas intenções, mas por uma rendição real, uma entrega sincera ao Salvador. O orgulho, a frieza espiritual, a procrastinação são inimigos silenciosos que desviam milhares da porta estreita. Se hoje fosse seu último dia, sua alma estaria em paz diante de Deus? Ou haveria terror, arrependimento tardio e desespero? Não ignore esta verdade. A vida é mais curta do que você imagina. E cada segundo que passa é uma oportunidade que pode nunca mais se repetir. É tempo de escolher. É tempo de se levantar. É tempo de buscar ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Não adie mais. O amanhã pertence a Deus e a decisão pela vida eterna é hoje. A vida é um sopro e diante da eternidade, cada escolha feita aqui terá um peso eterno. Hoje caminhamos, planejamos, sonhamos, mas a qualquer instante podemos ser chamados à presença de Deus. E nesse momento, o que contará não serão os bens acumulados, as conquistas humanas ou os aplausos recebidos. Contará apenas uma coisa: se nos rendemos a Cristo enquanto havia tempo. Não ignore esta verdade. A vida é mais curta do que você imagina. Adiar essa decisão é brincar com o destino da própria alma. O inferno não é para quem cometeu apenas grandes crimes aos olhos do mundo. É para todos que recusaram o único caminho de salvação. A porta está aberta agora. O convite ainda é feito. Deus estende sua mão uma vez mais, e se você está ouvindo esta mensagem, é porque Ele está te chamando com amor e urgência. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Se esta palavra falou ao seu coração, se você entende que não pode mais viver como se tivesse todo o tempo do mundo, eu te convido a tomar uma decisão agora. Curva sua cabeça, entregue sua vida, renda seu coração a Jesus Cristo. Nos comentários, escreva: Eu escolho a vida eterna. Uma confissão pública de fé que também é uma declaração de vitória contra o inferno. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Não retenha a verdade que pode salvar vidas. Inscreva-se no canal, ative o sininho e nos ajude a espalhar essa mensagem de vida e esperança. Que Deus te abençoe poderosamente e que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.